Atento ao tema da segurança pública, o Instituto Millennium promoveu o evento Violência no Brasil, Como Reverter esse Quadro. Priscila, diretora executiva do IMIL, foi responsável pela abertura. Na sequência, o debate mediado pelo advogado Renato Paca contou com a participação de Leandro Piquet, professor da USP, Cláudio Beato, professor da UFMG, e Cláudio Ferraz, economista e professor da PUC-Rio. Na ocasião, Ferraz apresentou dados de sua pesquisa inédita sobre a experiência das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, do Rio de Janeiro. Confira como foi essa apresentação. Dentro das comunidades, a diminuição da violência, principalmente homicídios, ela é gritante, ou seja, ela é muito grande. Tá? Então você tem um aumento, uma diminuição não só de 50% de homicídios, mas autos de resistência, que obviamente tem a ver com confrontos entre grupos armados e a polícia, basicamente, eles desaparecem no momento que aquela comunidade é pacificada. Então você tem quedas de 150%, coisas desse tipo, em relação a autos de resistência, que é uma notícia muito boa. Alguns crimes, eles aumentam consideravelmente, pelo menos crimes reportados, e eu acho que isso é importante, crimes reportados, tá? Com a entrada da polícia nessas comunidades. Ou seja, a maneira de interpretar isso, eu acho, e claro que a gente tem que entender isso um pouco melhor, tá? É que muitos dos crimes que antes não eram reportados passam a ser reportados quando a polícia entra. Em termos de o que acontece entre bairros, o que a gente observa quando você sai de dentro das comunidades e você não encontra praticamente efeito sobre roubos, tá? É uma queda bastante acentuada em roubos, tá? A queda de homicídios de 15% a 30%, isso é feito uma comparação entre bairros pacificados e não pacificados. Isso aqui eu acho que é evidência, que é difícil ter com os dados do Instituto de Segurança Pública, que tem um segundo efeito de você ter a pacificação e você ter o controle, digamos, da violência naquela comunidade, que é você não permitir que outros grupos estejam tentando, digamos assim, se colocar naquele mercado local, seja para distribuição de armas, seja para venda de drogas, etc. Então, uma coisa que eu só vou fazer parênteses, que a gente pode voltar a discutir, que muita gente esquece, certo? É que parte do conflito armado que existe é basicamente por luta de mercado. E óbvio que quando você cria um monopólio, você vai diminuir esse conflito. Não é necessariamente que esse monopólio seja bom ou seja ruim, mas o fato é que você está estabelecendo um monopólio e você, com a presença da polícia, está evitando que outros grupos estejam, digamos, lutando por aquele mercado. A maneira como eu interpreto esses resultados é que a UPP é uma política bem sucedida no controle do território, no sentido de reduzir conflito de facções, no sentido de reduzir autos de resistência, conflito da polícia dentro da comunidade, que gente inocente termina morrendo, ou muitas vezes não inocente também termina morrendo, tá? O tráfico de drogas ele vai continuar existindo, como eu falei no começo, o objetivo aqui é conquistar o território e ter o monopólio da violência, ou seja, não ter outros grupos que possam exercer poder através da violência. Então seria, digamos, um sonho nosso achar que, de repente, o tráfico de drogas acontece. Se for para Nova York, o tráfico de drogas continua acontecendo, se for para Los Angeles, o tráfico de drogas continua acontecendo, certo? Então, o ponto acho que não é esse. O ponto é ter alguém que não tenha uma R15 vendendo, digamos, um saquinho de maconha na esquina. Esse é o absurdo da situação brasileira. É muito difícil você pensar no processo de pacificação no longo prazo sem pensar que você precisa realmente prover serviços públicos para a população. Tá? Isso é desde do lixo básico até educação, até saúde, até saneamento, certo? E é muito difícil pensar que sem essa segunda parte, que no começo se falou tanto das UPPs sociais, mas que infelizmente no ciclo político essas coisas tendem a ser esquecidas, sem isso é muito difícil a gente pensar que a gente vai ter um problema, uma solução para o problema de longo prazo, que é esse aumento da violência, que é uma coisa, digamos, generalizada na América Latina e generalizada hoje no Brasil, na maioria das cidades.